Olá, muito obrigado, muito obrigado. É com muita alegria que estamos iniciando mais um programa da Seiichi Noye, aqui no canal do YouTube. Muito obrigado. Todas as quintas-feiras temos atividade para os educadores e hoje nós teremos um bate-papo com o tema Autoconhecimento como agente de transformação. Muito obrigado. Para você que já está conectado, muito obrigado. Deixe o seu like para a gente, muito obrigado. Participem com a gente no chat, enviando sua pergunta, sua sugestão de temas. Diga para nós de qual estado que você está participando nesse momento agora, tá bom? E para iniciarmos então o nosso programa, nós vamos iniciar com uma oração. Então, vou pedir para aqueles que puderem, evidentemente, fechar os olhos, aqueles que se sentirem à vontade, assumir a posição de oração. E acompanhem a oração. Oração do herdeiro das virtudes de Deus. O homem é filho de Deus e, como tal, é herdeiro de todas as coisas boas, belas, confortáveis e harmoniosas que Deus possui. Por isso, concretizo sempre neste mundo fenomênico a saúde, a prosperidade, a beleza, a abundância e a harmonia supremas. Ser filho de Deus significa ser o concretizador de todas as virtudes de Deus. Deus jamais adoece, e sendo o homem o concretizador de suas virtudes, também não adoece. Deus jamais envelhece, e sendo o homem herdeiro de suas virtudes, também jamais envelhece. Deus é infinitamente rico e jamais empobrece, e sendo o homem seu herdeiro, também não empobrece. Como filho de Deus, sou capaz de atrair ao meu redor todos os fatores da riqueza e concretizá-la. Como filho de Deus, sou aquele que concretiza a harmonia. Aonde quer que eu vá, a harmonia sempre se estabelece ao meu redor. As riquezas que vêm a mim não são frutos da exploração do trabalho ou da riqueza alheios. Elas vêm de Deus, por meio da harmonia entre mim e todas as pessoas. Por isso, a minha riqueza jamais é alvo de cobiça ou maldição. Antes de realizar qualquer coisa, consulto a sabedoria de Deus. Faço tudo sobre a orientação. Por isso, eu jamais fracasso. Mesmo que surja um aparente fracasso, isso não passa de degrau para um progresso maior. Portanto, aconteça o que acontecer, jamais fico abalado ou temeroso. O medo nada tem a ver com o Filho de Deus que sou. Deus é onipresente. A riqueza de Deus também é onipresente e infinita. Mesmo que se feche uma porta da provisão, não me assusto, pois sei que a provisão fluirá de outra porta muito maior. Por trás de toda provisão existem o infinito amor, a infinita sabedoria e a infinita força de Deus, os quais se materializam através do amor, da sabedoria e da força de inúmeras pessoas. Antes de considerar a forma perfeita, a bela aparência ou o delicioso sabor dos produtos que me suprem, reverencio o amor, a sabedoria e a vida de Deus que estão por trás deles, e agradeço às inúmeras pessoas pelo amor, pela sabedoria e pela vida que dedicaram para concretizar a provisão que tenho recebido. Recebo a tudo e a todos, e eles me fazem prosperar. Muito obrigado, muito obrigado. Assim, com essa linda oração, estamos dando início a mais um encontro dos educadores aqui pelo canal do YouTube. Muito obrigado a todos que vêm nos acompanhando já há algum tempo, né? E hoje, conforme foi anunciado, nós teremos um bate-papo. O tema desse bate-papo é o autoconhecimento como agente de transformação.
E para participar desse nosso bate-papo, vamos convidar a preletora Fernanda Negrão Chaves Caielli. Olá, olá Luiz, olá pessoal, muito obrigada, muito feliz aqui com essa oportunidade, desse bate-papo, dessa troca, muito feliz com vocês aqui conosco, escrevam para a gente, né Luiz, participem, a gente fica muito feliz. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, viu, Fê? Bom, eu queria, então, começar, né, Fernanda, esse nosso bate-papo. Na verdade, eu quis fazer uma entrevista com você para saber aí, né, para que você conte algumas coisas para nós. Eu sei que a sua história é bastante inspiradora, tem aí os seus desafios que você já enfrentou aí, né, na sua vida, mas vamos, então, compartilhar, né, com as pessoas essa nossa história, né? Então, Fê, você já participou de algumas rodas de conversas, já fez algumas palestras aqui para a gente, né? Mas eu gostaria muito, assim, de que você se auto-apresentasse, embora você, né, já tenha falado aí algumas vezes, mas gostaria de te fazer essa pergunta, né? Quem é a Fernanda? É profunda essa pergunta, né? Quem é a Fernanda? Filha de Deus? Isso. Quem é a Fernanda? Filha do Ademar e da Maria Lúcia, irmã da Paula, do Eduardo, por parte do Ademar e da Maria Lúcia. Depois eu ganhei mais 2 irmãos, que é o Vitor e a Raquel, do segundo casamento do meu pai. Então, é uma família grande. Eu sempre gostei de família grande, né? Ela foi ficando maior. Sou casada com o Ricardo, e temos 2 filhos, o Rafael, que a gente chama de Rafa, e a Júlia. Embora eu sempre falo que são os meus meninos, o Rafa hoje está com 23 e a Júlia com 17. Então já estão bem grandinhos, né? E a minha formação. Isso. Eu comecei na educação infantil e na verdade, comecei antes como voluntária, trabalhando com crianças. Aí gostei e pensei que ia seguir magistério, comecei a trabalhar com a educação infantil, né? Sempre gostei. Mas ali no estudo, uma professora, eu tinha dentro de mim que eu queria uma profissão, não sabia qual, mas que eu queria ajudar pessoas. Era isso que eu tinha em mente. E aí uma professora foi me orientando e falou por que eu não fazia psicologia, em vez de fazer pedagogia. Que eu era curiosa, gostava de biologia também, e estava sempre nos projetos de voluntário de ajuda. E aí eu pensei, nossa, não tinha pensado nisso, deixa eu ver melhor, né? Já tinha feito terapia, achava interessante, mas eu não sabia se eu queria ficar num consultório. Então, a gente, às vezes, tem só essa visão só do consultório, né? No começo, assim. E aí, achei que era uma boa sugestão e nos 45 do segundo tempo, que foi já perto da inscrição do vestibular, eu me encaminhei para psicologia. E depois, para psicopedagogia, depois eu gosto muito de estudar, né, Luiz sabe? Sim. Então, a gente não para de fazer alguns cursos, especializações, né? O último a gente fez juntos, na Universidade Federal do Paraná, que foi Novas Alternativas em Educação. E, então, eu tenho esse espírito, assim, de ir estudando. E nesse espírito de gostar de estudar e de ajudar, foi também que eu conheci a Seitianoye, porque isso aproxima muito a gente das religiões, né? Verdade. Essa vontade e tal. Então, eu passei conheci muitas religiões, assim, mas principalmente católica, batizada na igreja católica, estudei em colégio de freiras. Então, eu tinha essa familiaridade. Mas eu não aceitava algumas explicações, sabe? Do tipo, é assim mesmo, porque Deus quis. Daí eu falava, mas por que ele nasceu, né? Que a gente ela sempre dava exemplos, e tinha um senhor na frente da escola que ele não andava.
E ela sempre dava ele de exemplo, porque ele vendia pipoca, vendia bala, alguma coisa, né? E ela falou, tá vendo? Foi porque Deus quis. E aquilo não me... E eu falava, mas Deus é amor, como assim que Deus quis? Não combinava, né, na minha cabeça, eu questionava elas. Então, algumas vezes minha mãe foi até chamada na escola, assim, por alguns questionamentos. Ela, sua filha é tão inteligente, tão boazinha, ela tá andando com um pessoal que não é bom, porque era repetente, ou porque, sabe? Elas achavam que não combinava o meu questionamento com as minhas notas, e com a Sim. vontade de ajudar nos projetos sociais, né? Aí, parte da minha família era espírita kardecista, então eu fui frequentar mais esse estudo do evangelho, mas eu me deparei com questões um pouco... Não ficava satisfeita, né, com essa questão de como assim, né? Mas espera um pouco, como karma, às vezes a gente ligava karma com uma coisa ruim, e eu falava, gente, mas então já que eu tô lascado, devo estar, né? Então, não ficava inquieta. Então, eu juntava isso com a vontade de aprender. Olha como é a vida, uma dirigente do centro que eu frequentava, eu já trabalhava lá com orientação de jovens, eu gostava disso, dos juvenis para Seitonoye, né? Uhum. Para encaminhá-los sempre com um projeto social, para ajudar, para ter esse olhar bom, vamos praticar o bem, então isso eu gostava bastante. E aí essa dirigente do lugar falou, olha, Fernanda, pelos seus questionamentos, eu acho que você vai encontrar resposta num outro lugar, que também é muito bom, cada pessoa tem o seu lugar. E a minha vizinha é uma pessoa maravilhosa, ela frequenta há muitos anos, nossa, você vai gostar muito do lugar. Resumo, a vizinha era a preletora Maria Assunta Vilela Peixe, e o lugar que ela me mandou era Seitonoye, graças a Deus. E aí eu já tinha tido até contato antes com revistas da Seitonoye, já tinha ido com 14 anos em alguns lugares da Seitonoye, em uma associação local, só que eles faziam oração em japonês. Então eu achava bacana, eu fazia meditação, mas eu não estava entendendo assim, o que estava acontecendo ainda, né? E aí, quando ela convidou de novo, aí eu já passei a frequentar, fiz orientação, né, com a Maria Assunto, já entrei direto em curso, depois para módulo, daí já não saí nunca mais. E para os educadores, porque direto ela já me convidou para participar, ela falou que ela estava à frente dos educadores na regional na época, falou, não, você gosta muito de trabalhar? Que ótimo, então pode vir. E aí eu já deslanchei, isso foi 99 para 2000, e aí fiquei. Então foi essa é a minha apresentação para quem não sabe como que a Fernanda começou, onde que ela estava, o que que ela fez. Mas aí é uma jornada gigantesca de autoconhecimento nesse meio, nesse resumo aí da minha vida, né? Uhum. Muito bem, que ótimo, né? Bom, então aí, Fernanda, entrando na questão do próprio tema dito, assim, né? Bom, hoje você tem um trabalho bastante forte como psicóloga, né? Que tem aí colaborado com muita gente, isso é muito bom. E também eu percebo assim, Fernanda, né, ouvindo um pouco da sua trajetória, que dentro de você sempre existiu esse desejo de ser útil, né? Verdade. Então, eu acho que Muito. isso fica bem claro, assim, no resumo que você fez da sua história, né? Esse desejo de querer ser útil e que concretizou através, né, da sua prática profissional da psicologia, juntamente com a Seitonoye, né? Nesse trabalho voluntário de ser preletora, que é um trabalho grandioso. Parabéns, né? Mas aí vamos lá então, né, Fernanda? Essa questão do autoconhecimento, porque, assim, com a maturidade que a gente tem hoje, fica claro e, né, para a gente entender que quanto mais eu me autoconhecer, isso é um elemento que favorece muito, né? Mas até que a gente adquira, né, essa maturidade, essa compreensão, nem sempre é muito fácil, né? Verdade. E aí eu queria ouvir um pouquinho da sua experiência aí como psicóloga, como preletora, que também orienta bastante pessoas, né?
Como que a gente faz para lidar com essa questão do autoconhecimento? Tá. Luiz, Oi. é profundo, mas a gente pode separar assim, esse autoconhecimento em dois, dois autoconhecimentos que eu brinco, assim. Então, Tá. o primeiro, a gente fica pensando assim, nossa, quem sou eu? Quais problemas que eu passei? Como que é? Por que será que isso me irrita? Por que eu me incomodei com aquilo? Então, aí a gente está falando das emoções que a gente sente, dos sentimentos que aparecem. Então, quanto mais a gente percebe, né, uma determinada emoção que gera um sentimento e se pergunta, pera um pouco, por que isso me incomodou? Por que me irritou? A gente vai refletindo sobre, Uhum. né, a nossa posicionamento e vai olhando um pouco para dentro, em vez de responsabilizar a situação, o outro, né? É porque ele é um chato, porque ela não tem jeito, porque a situação, porque o fulano não sei o quê, porque o governo não sei o que lá. Não estou dizendo que tudo isso muitas vezes não tem que ser revisto, né? Ou que a postura às vezes não é adequada. Mas quando a gente fala, olha para a gente, é perceber por que aquilo incomoda exatamente. E muitas vezes isso está relacionado com fatos que aconteceram no nosso passado, Sim, com a sim. forma com que a gente interpreta o mundo. E aí eu vou trazer um pouco o professor Masaharu Taniguchi, que eu acho fantástico, quando ele fala da nossa régua, principalmente da régua com que a gente mede, né, os fatos, as pessoas, classificando tipo bom e ruim. Essa pessoa é boa, essa pessoa não. Essa pessoa serve, presta, como dizia a freira. Essa não presta. Essa situação aqui é ruim ou não. Então, quando o professor Masaharu Taniguchi fala para a gente que até isso é apego ao bem, ao que é o correto, né? Isso é importante a gente trazer. Espera um pouco, que régua que eu estou medindo o outro? Porque é a minha régua. Sim, sim. Né? Então, isso é muito, muito importante a gente estar aberto para esse olhar, mesmo que a gente não tenha respostas. Uhum. Mesmo que eu falar, não sei por quê, mas não é que isso me incomoda. Pelo menos eu já estou trazendo para mim, em vez de responsabilizar tudo à minha volta. Uhum. Isso a psicologia fala e a Cynthia aprofunda. Né? Quando o professor Masaharu Taniguchi fala muito dessa régua, ele está falando para a gente do que são os valores que a gente está atribuindo para as pessoas, né? Para as coisas. E que a gente está limitando e querendo encaixar as pessoas na nossa própria visão de mundo. Então, esta parte que aqui na Seitianoia a gente fala de fenomênico, elas se complementam muito bem, né? Então, é verdade, aí você vai ter várias correntes de psicologia que vão trabalhar isso e interpretar isso de formas diferentes, mas que vão lidar com essas questões. O outro lado que eu falei que a gente pode falar do autoconhecimento é o lado que é puramente aí do ensinamento da Seitya Noye, que é pensar o que vem primeiro. O que vem primeiro não é a Fernanda material, como, né, no começo eu me apresentei. Então, estas questões que às vezes a gente valoriza muito mais, elas não é o que vem primeiro, porque é matéria, é fenômeno. Qual é então o que vem primeiro? O que vem primeiro é Deus. Não é assim que a gente aprende no ensinamento? Então, quem eu sou em primeiro lugar? Filho de Deus com potencialidade infinita. Quando a gente vai... É claro que isso é uma jornada da gente ir assimilando, né? De se conscientizando passo a passo, a cada dia, o que significa na sua profundidade esse ser filho de Deus, dotado de todos os atributos de Deus, por isso que na educação da vida a gente fala, né, de potencialidade que está ali latente. Então, eu digo que isso assim, é o fundamental, porque quando a gente traz esse conhecimento e vai
no começo ele entra, né, quando a gente chega no ensinamento, que a gente lê isso, fala, ai, que maravilha, mas ele ainda está aqui, e a gente ainda não está vivenciando ele de fato. Mas é o começo, para a gente ir se conscientizando disso. Porque o resto vai se tornando mais fácil. E mais leve, porque quando você já olha e pensa, bom, ser filho de Deus é capacidade, filho de Deus é perfeição, isso aqui que eu estou sentindo, essa situação que eu estou vivendo, é passageira. Falar isso. Não tem existência verdadeira. Ou então, no popular, se não está, como que é? Se não está perfeito, não, como que é? Se não está remediado, remediado está. E aquele se não chegou no fim, como que é? Se não está tudo bem, é porque não chegou no final. Quer dizer, que está ali no processo, né? Então, isso traz para a gente uma outra perspectiva. Sim. Que pera um pouco, parece que está tudo ruim, porque você está organizando. Eu sempre falo isso em cursos e na terapia, e falo na palestra, porque eu acho que se aplica em qualquer lugar. Gente, há momentos da vida da gente que é igual a nossa casa. É o momento da faxina. Você tira tudo do lugar, né? Arranca tudo, põe as cadeiras de perna, né, virada ao contrário em cima da mesa, tira as almofadas do sofá. Aí toca a campainha da sua casa, você quer o quê? Morrer, né? Você fala, gente, como que eu vou abrir a porta? Tá tudo assim. Não tem nem onde a pessoa sentar. Porque você tá fazendo a arrumação. Você quer que a pessoa chegue no final com tudo arrumadinho. Sim, sim. Só que na vida da gente não para e fala, peraí que eu estou fazendo aqui uma faxina, as coisas vão acontecendo tudo junto. E não dá para você falar, peraí, para as pessoas com quem a gente convive, né? Sim. Então, aí entra também esse olhar do autoconhecimento, de perceber os momentos em que a gente está, que a gente está vivendo, ou que as pessoas que estão à nossa volta estão passando, e a gente também se sente afetada, né, assim, na relação com o outro. Às vezes você está bem, mas o pessoal que está à sua volta ainda não tá se sentindo bem. Isso também é uma via de mão dupla. Então, antes, isso me entristecia. Posso continuar? Tudo bem? Estou falando pode. Não, antes, isso me entristecia, de eu perceber que falava, gente, mas olha, eu não estou conseguindo ajudar, né? Porque o pessoal está triste, mesmo está sofrendo. Então, mesmo já estando numa religião, escolhendo psicologia, eu tive momentos de ficar muito desanimada, de ter depressão, porque, gente, não vou conseguir ajudar. Eu quero tanto ajudar as pessoas, não estou conseguindo, porque quando você pensa isso, né, numa escala, você fica feliz com a pessoa que você atendeu, de repente, vai no consultório, mas aí você olha o resto do mundo e você fala, meu Deus. Então, isso me chegou a me dar uma tristeza muito grande, me dava uma apatia, assim, depressão, de não ter vontade de fazer nada. Que foi depois disso que eu conheci o ensinamento da Seitianoye e percebi, gente, é isso, né? Dá para juntar as coisas e propagar essa notícia para o maior número possível de pessoas. Sim. E aonde, de fato, eu me achei, assim, foi na educação, porque eu sempre estive, né, assim, ligado com a escola, trabalhando, mas nos educadores da Seitianoye, quando a gente fala de levar a educação da vida. Porque eu falei, bom, é aonde a gente multiplica. Imagina como o professor está na sala de aula com 40 alunos e, às vezes, em muitas salas de aula. A postura desse professor, se for, mesmo que ele não abra a boca dele para falar do ensinamento, mas se ele já se dirigir aos alunos, acreditando nesse potencial e transmitir isso para o aluno, gente, você já está formando pessoas com uma outra visão. Sim. Sensível, empático, né? Se o professor é empático e trabalha isso na sala de aula, ele já está provocando essa reflexão aqui nos alunos. Quando você fala, Fê, da questão da faxina, gostei muito daquele exemplo, e eu queria voltar um pouquinho lá no exemplo da faxina, né? Quando você fala do exemplo da faxina,
é o mesmo que quando as pessoas nos perguntam assim, olha, eu vim conhecer o ensinamento da Seichanoye para as coisas melhorarem e piorou, né? E piorou. Você falou que ia melhorar, você falou que se eu fizesse tal coisa ia melhorar e acabou piorando, né? E aí o que a gente explica para as pessoas é isso, não é que piorou, a sensação que você tem é que piorou, mas na verdade é o que você falou, é o meio termo, né? Você ainda está passando pelo processo, né? Então, eu me lembrei quando você falou aí da faxina de pensar um pouquinho sobre isso também, né? É isso mesmo. Ainda que você tenha a sensação que tenha piorado, na verdade não piorou, né? É aquele processo que você está se purificando, que você está dando tempo ao tempo para que as coisas aconteçam, né? Então, acho que foi legal, assim. Aí, Fê, queria falar um pouquinho também, ficou excelente a sua explanação em relação ao autoconhecimento, muito legal. Aí eu queria entrar, então, no segundo tema, né, que é a questão da transformação, tá? Entendi. E só antes da gente falar dessa importância que a transformação tem na nossa vida, eu acho que uma outra coisa bem legal para a gente pensar em relação ao autoconhecimento é a questão de se observar, né? Nós Sim. somos poucos observadores de nós mesmos. Aliás, tem gente que observa muito o outro e esquece de se observar, né? É mais fácil Aliás, vamos combinar. dá menos trabalho, né? Observar o outro do que se observar. E eu falei isso, Fê, porque assim, ó, eu trabalhei sempre muito com criança, né? Eu fui alfabetizador, anos na minha vida, e um exemplo de observador é a criança. Tanto que muitos pais chegam para nós, professores de primeira a quarta série, das séries iniciais, e falam assim, professor, ninguém nunca ensinou isso para o meu filho, como é que ele sabe? Porque ele é observador, porque ele observa muito, né? Que bacana. É isso mesmo, né, Luiz? Mas Deixa eu só pegar o gancho aqui da faxina e entrar nessa outra fala, né? tá. Nessa sensação que a gente tem de que as coisas estão piorando. Né? A gente tem até neurologicamente essa sensação, gente, porque vou falar que a gente acostuma até com aquilo que é ruim. Verdade. Se acostuma. Então, quando você tira uma coisa do lugar e a coisa, mesmo sendo para melhor, o primeiro que vem a sensação é, ai, estão tirando minhas coisas do lugar, como assim? E isso é neurológico, né? Porque quando a gente forma um hábito, uma forma de pensar, a tendência do nosso cérebro é fazer esse processamento rápido, porque o cérebro quer economizar energia, porque pensar, de fato, cansa, consome energia. E aí, para a gente fazer coisas diferentes, assumir uma postura diferente, começar com as práticas, porque às vezes o início de ler uma sutra, de fazer o Shinsokan, a gente fala, nossa, isso cansa. Cansa, porque você ainda não está ali acostumado, tanto corporalmente, como concentrar sua mente, como todos os componentes dessa prática. E neurologicamente também. Então, tudo que você vai fazer diferente, pensar diferente, adquirir uma postura diferente, causa esse incômodo inicial, que parece que saiu tudo do lugar. Isso, saiu mesmo. Para quê? Para fazer uma nova organização. E é o momento em que a gente tem que ali persistir, né, Luiz? Que o pessoal fala, estou fazendo tal prática, essa prática não funciona. Eu falei, mas quantos dias você fez de prática? Nossa, eu fiz essa semana toda. Fala, fez uma... E quanto tempo você pensou diferente? Quanto tempo você ficou com raiva, né, da situação? E quanto tempo você ficou, sei lá, enfim, pensando negativamente? Eu não lembro desde quando. Acho que foi quase que a minha vida toda. Então, vamos lá, vamos praticar um pouquinho mais. Verdade. Tem coisas que a gente faz um despertar tão grande assim para aquilo que a gente muda rápido, que eu falo, é no tranco. Sim. Né? E tem outras coisas que é mais pela persistência mesmo, né? Uhum.
E nessa fase que é a fase que as pessoas falam pra gente, né? Que falam, nossa, mas eu comecei e piorou. Eu falo, gente, não piorou, tá no processo Tá no de processo. tirar aquilo que eu estava pensando errado, entre aspas, né? De eu tirar aquele sentimento que ainda está incomodando. Eu me recordo que quando eu comecei a fazer no ensinamento, agora que você falou, eu lembrei, e tem a ver, né, com esse processo de transformação, que eu comecei a fazer a oração de perdão. Menina, eu levantava passando mal, de enjoo, de dar um treco aqui, uma coisa que eu ia falar, gente, eu vou morrer. Aí eu já psicóloga e um monte de coisa, então eu falava para mim mesma, falava assim, não, você não vai morrer, você está... Eu ficava aqui internamente brigando. Isso é natural, você sabe disso, vai lá e pratica. Olha que legal. Aquela coisa assim e fazia, mas não quer dizer que eu não senti no começo essa questão, essa dificuldade, meu Deus, como assim? Eu falava, nossa, mas eu tô tão bem, ai, eu gosto tanto da minha família, eu gosto tanto do meu pai, como assim eu fazer essa oração aqui para ele, tô passando mal? Não tem nada a ver, acho que eu tô passando mal mesmo. Aí eu ficava aquele diálogo, não, você tá passando mal porque você tá pondo para fora tudo isso que você tá dizendo que não tem. Faz mais um pouco de oração. Era como se ficasse duas vozinhas assim, falando. E isso entrando na questão que você falou do observar-se. Isso. Porque se a gente não para e reflete, pode ser preletor, pode ser psicólogo, pode ser qualquer médico, não importa. Qualquer profissão e qualquer religião. Se a gente não se observar, e sou eu que penso, tá, Luiz? Gente, não foi o professor Masaharu Taniguchi que falou, mas eu estou compartilhando aqui meu raciocínio. Tá certo. Eu acho que se a gente não se observar, a gente vai fazer aquilo de olhar para o outro, ou para a situação, né? E começar a achar que aquilo é verdadeiro. Sim. Que aquilo que eu estou sentindo tem existência verdadeira, que aquela pessoa é assim mesmo, não tem jeito. Olha, que tá tudo maravilhoso, ensinamento maravilhoso, gente, mas acho que não vai ter jeito, porque olha a situação como que tá. A gente começa a ficar muito fora, né? Agora, quando eu observo e paro e falo, bom, por que eu tô sentindo que isso não dá? Tem alguma crença ainda dentro de mim que eu não limpei o suficientemente e tá fazendo eu pensar que não dá, ou que tá me provocando medo. Se eu já aprendi que no ensinamento que só existe Deus e a imagem verdadeira, ou Deus e o bem, por que eu tô com esse sentimento dentro de mim ainda? Sim. E aí, praticar um pouco mais, né? Isso começa com a observação, da gente se observar, né? Legal. Sabe, Fê, eu sempre fico assim, pensando e refletindo, e sempre que eu tenho a oportunidade também de dizer para as pessoas, né? Refletir é muito bom, se observar é muito bom, só que a gente tem que tomar um certo cuidado para esse refletir, esse observar, não levar a gente para um lugar chamado culpa. Verdade, né? verdade. Porque assim, se isso que eu estou observando, que eu estou refletindo, me levar para um lugar chamado culpa, aí eu não vou aprender nada com isso, né? O ideal é que isso que eu estou observando, que eu estou refletindo, me leve para um lugar, como você mesma já disse aqui, para um lugar chamado responsabilidade. A culpa não é minha, mas a responsabilidade sim, essa é minha. Verdade, Luiz. Porque a gente tem essa tendência, né, de se culpar, principalmente, eu acho que aqui no Brasil é geral, porque as religiões, quando elas são interpretadas, né, do cristianismo, de uma forma um pouco fundamentalista, literal ou fundamentalista, a gente traz essa culpa, né, dentro da gente, culpa de tudo. Aí você vai crescendo e achando que tudo, isso aconteceu porque é minha culpa. É verdade. Nossa, vira pai e mãe, nossa, o filho cai. Meu Deus, é minha culpa. O que eu fiz? Por que eu não fiz isso? Em vez da gente fazer esta reflexão e falar em termos de responsabilidade, o que eu posso pensar diferente? O que eu posso praticar diferente? E olha que
Que interessante, eu tinha separado aqui, me veio uma frase do professor Keio Kanuma, do livro Educação do Filho de Deus, volume 2. Deixa eu pegar ele aqui, que eu Pega acho lá. que tem tudo a ver. Esse aqui, tá? Uhum. Dá para ver? Dá. Volume 2. Então, ele fala assim: quando conseguimos analisar os fatos de um plano elevado, percebemos que nenhuma experiência desta vida é inútil. Nada acontece por acaso. Nossa alma se eleva através de experiências e adquirimos a capacidade de salvar as pessoas que estão passando pelos mesmos sofrimentos que já vivemos. Que lindo. Então, é olhar para aquilo que a gente passou, não com a culpa, né? Quando ele fala de um plano elevado, quer dizer, olhar de fora, Sim. olhar com esse olhar de amor que a gente às vezes olha para o outro e não olha para a gente. Quando você está com a culpa, né, você está fazendo o quê? Você está se torturando. E às vezes você fala para a pessoa o contrário, fala, nossa, mas isso foi, você agiu assim porque você deu o seu melhor naquele momento. Porque você era o que você tinha para aquele momento, era o seu conhecimento naquele momento. E aí, com a gente às vezes não faz. Verdade. Então, quando o professor Kanuma, eu acho lindo o que ele fala, né? Olha de um plano elevado, olha de fora, olha com esse olhar de Deus como para você. Ou que você falaria para o outro. E aí a gente faz isso, né? De se eu tem a ver com o observar, mas é não observar pelo observar, né? É esse observar assim amoroso, né? Para entender todas as experiências que a gente passou, né? Interessante. Sabe, Fernanda, eu tenho uma sobrinha, quando ela tinha 2 aninhos, ela botava as mãozinhas na perna e chorava de dor. Aí a minha irmã, como você falou, eu sou mãe, né? Levava no médico. O médico fazia os exames e dizia, mãe, sua filha não tem nada. Aí qual era a postura dela? Esse médico não presta. Aí mandava, levava para outro médico. Fazia todos os exames, tudo de novo. O que o médico dizia? Mãe, a sua filha não tem nada. Não, esse médico também não presta. Vamos num outro médico. Indo de médico em médico, até que um médico usou uma frase com ela fantástica. Como os outros, ele também viu que ela não tinha nada. E aí ele disse para ela assim, depois de ver todos os exames, ele disse, mãe, a sua filha não tem nada. O que ela está sentindo é a dor do crescimento. Nem toda criança, quando os ossinhos estão crescendo, sente dor. Se você for perguntar, toda criança sente essa dor? Não, nem todas. Algumas crianças, quando o osso está crescendo, isso gera uma dor. Então, tenha paciência, porque esse osso vai crescer, depois que ele crescer, tudo que ele tiver que crescer, essa dor vai passar. Aí ela acreditou no médico. E hoje em dia a menina é adulta, a minha sobrinha, inclusive, já é mãe, já tem uma filhinha de 6 anos. E você pergunta, Kelly, e aí, você sente dor? Não, tio, não sinto mais dor nenhuma. Aí, eu quis buscar um pouco essa história, Fernanda, para a gente entender um pouco assim, ó, que o crescimento nem sempre, mas às vezes ele dói, né? E essa dor, ela é, como a gente já falou, e vamos repetir aqui, ela não é o final, ela é o processo, né? Verdade. E aí, assim, se você fica preso à dor, ela não passa nunca, porque quem não larga dela é você, né? Verdade. Agora, tem gente que fala assim, você fala assim porque não é você que está sentindo dor, né? Talvez alguém ouvindo a gente... Pense isso, porque falam, né? Você fala isso não é com você. Também é verdade, a gente interpreta da nossa forma, mas... Então é isso, a gente espera que você nunca precise sentir dor, né? Mas quando você, por algum motivo, estiver enfrentando essa dor, a pergunta que você tem que se fazer diante dessa dor é: o que eu tenho que aprender com isso? Talvez essa dor esteja te ensinando a ser mais humilde. Talvez essa dor esteja te ensinando que você está sendo humilde demais, né? Então aí vem
aquilo que a educação da vida, né, fala a educação à base do sal e do açúcar. Como é que é, Fernanda? Ah, é mesmo. Eu adoro essa também. Que é a comparação, né, que o professor Masaharu Taniguchi traz para a gente, de qual é a medida da educação, né? É o equilíbrio entre o sal e o açúcar. Se a gente coloca quem cozinha, e quem não cozinha também sabe, porque quando a gente prova, a gente percebe logo. Se colocar muito sal, não dá para comer. Se colocar muito açúcar, também. Então, está no equilíbrio desses dois, né? E a educação também está no equilíbrio, e aí entra até a nossa autoeducação também, de repente, por que não, né? No equilíbrio desse olhar doce, desse olhar amoroso, né? Desse olhar acolhedor, com momentos em que a gente tem que ser firme, né? Tem que ser mais, usar de sabedoria para separar, que tem que ser, ter uma postura assim mais firme mesmo, né? Eu diria. E aí o professor Masaharu Taniguchi, a gente percebe muito isso nele, e até conforme a gente vai lendo, nas orientações, né? Tem hora que ele está falando com mais... Você fala, nossa, ali está com todo amor, com todo acolhimento. E tem outros momentos em que ele está ali direcionando, que aí você fala, nossa, ele está falando com o fenômeno, né? Que ele está te dizendo, olha, não é isso, isso não existe, está falando com firmeza. Sim. E aí a gente tem que ter este olhar para o outro, mas para a gente também, no sentido de que você trouxe as duas questões, né? Da culpa é o contrário, é o acolhimento, falar, pera um pouco, vamos ser amorosos com a gente mesmo, desse olhar de entender que a gente, quando vive uma situação, ou quando a gente toma uma atitude, foi aquilo que a gente tinha para o momento. Quando a gente olha com o olhar de hoje, com a sua consciência de hoje, você fala, nossa, não é possível que eu fazia isso. Mas é o olhar de hoje, a consciência de hoje. Então, isso é um olhar amoroso. Quando a gente fala, olha, tem que praticar, faça a prática, que eu falo, não, Fernanda, vai lá e faz. É trazer essa coisa da firmeza, e fala, pera um pouco, não, eu vou fazer que esse negócio vai dar certo. É trazer isso esse equilíbrio, né? E que aí, às vezes, as pessoas também perguntam qual é. Falo, gente, é o equilíbrio, é o equilíbrio, cada hora é um. Por mais que a gente saiba, quando você está lá na sala de aula, cada aluno é de um jeito, então tem uns que você vai ter que se reportar de uma forma, outros de um pouco mais, ou os filhos, né? Cada um com a sua personalidade, tem uns que a gente tem que falar fora, que a gente tem que falar mais firme, tem outros que você tem que ser mais acolhedor, e aí é um exercício, mas sempre com aquele olhar de reconhecer o Filho de Deus dentro da pessoa com quem a gente está se relacionando, inclusive com a gente mesmo, né? Verdade. Então, Fernanda, de novo, vamos voltar na faxina. Vai me voltando aqui para seguir vamos direitinho. voltar na faxina. A gente falou do início da faxina, como que você inicia ela, do processo que a casa vira de perna para o ar, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sensação quando a faxina termina. Ah, gente. Fala a verdade, quem não gosta pensa na casa, né? Sim. Você não adora casa cheirosa, casa limpa, tudo no lugar, né? Às vezes a gente não quer nem que chegue ninguém só para continuar. Né? Eu lembro que eu falava, gente, acabou de lavar o banheiro, você vai tomar banho? Acabei de lavar a louça, você vai sujar a louça? De tão gostoso que é a sensação da coisa estar em ordem. E trazendo, brincadeiras à parte, né, trazendo isso para nós, é a sensação de liberdade, do ser livre. Porque a hora que a gente supera aquilo, né, que a faxina, na verdade, é uma superação, você supera esse processo e se harmoniza com ele, com a sua vida,
Isso é libertador. Então, você traz essa vontade, né, que a gente tem dentro da gente de ser livre. Porque sai aquele peso, sai a culpa, sai o peso do que aconteceu. Isso é muito pessoal, né? Então, para alguns está relacionado com culpa, tem situações que estão relacionadas com raiva, com mágoa, com coisas que a gente não digeriu, vamos dizer assim. A hora que isso tudo passa, você fica livre, né? Você se sente muito, muito bem. E eu digo mais, tem gente que às vezes fica esperando, nossa, como que vai ser esse dia? Como que eu vou perceber? E tem situações que ela é tão natural que você nem percebe que você mudou em relação àquilo. A sutileza, né? Que vai ficando gostoso, que vai ficando leve, que as coisas vão fluindo, aí você olha e fala, nossa, mas não é que eu, sei lá, aquela pessoa me incomodava, agora eu acho ela tão legal. Ah, não é que aquilo eu achava ruim, agora isso é bom. Como assim? Como assim? A gente mudou, né? Durante esse processo. Ou como é que, nossa, é tão legal. Eu lembro, eu acho que eu não sei se eu já contei aqui no YouTube, mas eu já contei isso lá em Biúna várias vezes, e aqui na minha associação local também, quando o pessoal fala, que a gente fala que é a gente que muda, né, e que aí as coisas ao nosso redor vão mudando. Então, logo que eu entrei lá na Seitonê, quer dizer, logo, primeiro eu conheci a academia de Biúna, comecei a frequentar, aí depois de um ano e pouco, não sei precisar quando foi exatamente, mas aí eu já fui para trabalhar, depois de vários seminários que eu frequentei como seminarista. Foi de voluntário. E aí eu já estava fazendo módulo, né, para ser divulgadora, e eu fui numa comissão. Gente, mas olha, vou confessar para vocês, eu não gostei. Assim, eu chorava de noite, porque eu não estava gostando do que eu estava fazendo, eu não estava gostando de quem estava no quarto, eu não estava gostando, parece que nada estava dando certo. E eu estava com as crianças lá, que é uma coisa que eu gosto de fazer, mas nossa, para mim estava tudo ruim. Aí eu refleti, fui obrigada a refletir, porque eu levei uma bela de uma orientação pessoal, com bastante sal. Eu queria açúcar, mas veio um sal, que era o que eu estava precisando. E aí eu passei, assim, a noite refletindo, assim, chorando, mas eu fiquei a noite inteira sem dormir, ainda dentro do seminário, agradecendo. Agradecendo a minha família, agradecendo ali as pessoas que estavam ali, agradecendo as colaboradoras, agradecendo as crianças, todo mundo, mas tudo, eu passei o dia agradecendo. E aí eu não posso dizer que eu acordei no dia seguinte, porque eu nem tinha dormido. Eu tomei um banho e fui. Gente, quando eu cheguei lá, as crianças estavam calmas. Não sei o que aconteceu. Estava calmo, o ambiente estava leve. As meninas estavam divertidas. As mesmas que eu estava chorando, que eu não tinha gostado. Elas estavam super legais. Então, quem que não estava bem, gente? Era eu no começo. Ainda bem que era um seminário de 5 dias, era dos educadores, que deu tempo de eu praticar isso comigo mesmo, e ficou maravilhoso o seminário. Se ajustou, né? E aí, muitas dessas pessoas que eu chorei lá e reclamei, a gente continuou se encontrando todo ano no seminário de educadores. Que legal. E aí elas brincavam comigo e falavam assim, nossa, Fê, como você está sorridente, lembra que você só chorava? Aí eu falava assim, eu acho que eu melhorei tanto que agora eu só estou atraindo gente legal, mas são as mesmas. Eu falo brincando porque elas sabem, né, que conviveram. Então, quem mudou? Fui eu. Então, quando você tem essa sensação, nossa, eu fui lá e foi tão bom, foi tão legal, daí você pensa, não é que eu mudei? Quando você vai sentindo isso, falei, nunca mais me ocorreu de passar por um seminário e ter essa sensação, porque estava ainda preso questões dentro de mim. É muito
grande esse ensinamento quando a gente traz para a responsabilidade. Eu nem fiquei procurando muito motivo. Eu falei, deixa então agradecer aqui a situação. E Sim. agradecer, ok, não, foi esse seminário, eu devia ter anotado em algum lugar, devo ter até em anotação que ano que foi, porque eu esqueci. Mas de lá para cá, nunca mais isso aconteceu. E a gente ainda brinca com isso. Fala, lembra? Eu falo, nossa, lembra. Que experiência, né? Fê, tô amando esse bate-papo, tá muito bom, já me diverti um monte, mas a gente está chegando aí perto do final. Eu queria, Fê, para a gente caminhar já, né, para o encerramento, te fazer uma pergunta. Eu não sou da área da psicologia, embora eu admire muito, minha área sempre foi a educação, né? Mas tem uma coisa que a psicologia fala que eu gosto muito e queria entender um pouquinho mais, se você puder aí ajudar, que é a questão da zona do conforto. Ah, tá. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Aquela hora que eu falei que a gente se acostuma até com o que é ruim, Foi que o ali nosso que eu... cérebro tende a fazer sempre a mesma coisa, né? Querer permanecer no mesmo lugar. Isso é uma fala, quando a gente fala do cérebro, é uma fala mais do olhar biológico, vamos Biológico. dizer assim. Figuradamente, o que é a zona de conforto? É estar naquele lugar em que eu me sinto segura, porque eu sempre fui daquele jeito. Uhum. Que é muito que é, na verdade, a mesma coisa. Um é neurológico, o outro é em termos de como eu me sinto. Então, Uhum. estar na zona de conforto é estar naquilo que é conhecido para mim, naquilo que eu sei fazer. Sempre fiz desse jeitinho, por que eu vou fazer diferente? Ah, eu sempre fiz desse caminho, por que eu vou fazer outro? Ué, porque abriu uma via expressa que vai mais rápido. Ah, não, mas vou por aqui que eu já conheço. É a zona de conforto. Ah, faça. O que você já experimentou fazer? Sei lá, fazer a comida de um jeito diferente? Você já experimentou fazer isso desse jeito para ver como que é? Olha que legal que eu descobri agora e tal. Ah, não, mas eu sempre fiz isso desse jeito, por que eu vou mudar agora? Então, isso, quando vem na nossa mente essa vozinha que fala, ah, não, isso aqui é assim, tem a ver com essa zona de conforto, que muitas vezes não é consciente, né? Mas é aquele lugar onde a gente se sente confortável porque sempre fez assim. Uhum. Não necessariamente porque é melhor, não necessariamente porque é mais eficiente. E às vezes, e como que isso começa? Porque no momento em que a gente fez e começou a agir daquela maneira, ou a pensar daquela maneira, era o melhor para aquele momento e trouxe um bom resultado. Uhum. E aí a gente tende a repetir, e achar que sempre vai ser o melhor a ser feito, sempre vai ser a melhor forma. E aí a gente fala que essa tendência de querer fazer sempre igual, do seu jeitinho, é a zona de De conforto. conforto. Agora, se a gente está, pensa aqui comigo, pessoal, se a gente está se conscientizando, a gente está estudando ensinamento, a gente está falando de autoconhecimento, a gente vai ter que sair da zona de conforto. Porque à Em algum medida que momento. muda a minha conscientização, muda, por que não mudar a forma de eu fazer as coisas? Como é que a gente vai chegar num lugar diferente se usar a mesma estrada? Uhum. Como é que eu vou, sei lá, fazer uma viagem de 200 quilômetros tendo combustível para 50? Então, é sempre fazer com a gente mesmo essa analogia, é sair da zona de conforto, que vai requerer da gente um esforço que é trazer o diferente, até que aquilo fique natural. E aí a gente está quase que formando uma outra zona de conforto, mas para uma outra consciência. Uhum. Agora, eu vou deixar aqui uma pergunta, porque não sei se nós vamos ter as respostas, mas se a gente está sempre Seito no lar do progredir infinito. Então, vamos pensar que a gente está sempre em expansão da nossa consciência, né, principalmente. A vida provavelmente vai fazer que a gente saia toda hora da nossa zona de conforto para poder expandir.
para poder expandir, né, o nosso... Às vezes a psicologia vai falar o nosso campo mental, o nosso mapa mental, o nosso visão de mundo, o nome que a gente quiser dar, mas que vai exigir da gente uma postura diferente. E como que a gente vai expandir se ficar sempre no mesmo lugar? Então, eu acredito que a gente sempre vai ser desafiado, Sim. entre aspas, né? Esse desafiado, a sair da nossa zona de conforto para que a gente expanda a nossa consciência cada vez mais. Não sei se faz sentido, aí é uma interpretação minha, mas que eu relacionando com o ensinamento, né, que fala que a gente está sempre expandindo e vai tendo uma visão diferente sobre as coisas. Para eu ter uma visão diferente, eu vou ter que ter um olhar diferente, agir diferente. E isso que eu acho que é o lindo, né, da vida e do ensinamento. Perfeito. Muito bom, Fê. Bom, antes de passar aí para as suas considerações finais, nós vamos proporcionar aqui agora, então, um momento de oração, né? Então, eu gostaria que quem pudesse, evidentemente, né, fechassem os olhos e se sentissem confortáveis a assumir a posição de oração para acompanhar a oração para superar a insegurança e o medo. Dentro do meu ser existe a paz de Deus. Nada pode perturbar minha tranquilidade. O límpido lago do interior da minha alma é sereno porque está protegido por Deus e ele reflete a glória de Deus, Pai eterno. Estou em paz. A paz de Deus está dentro da minha alma. O que perturbou minha alma desapareceu para sempre. Sou um com Deus, o qual é minha própria vida. Aqui neste momento, recupero a força e a coragem e enfrento a vida e o trabalho com absoluta e solene paz em meu interior. Sendo um com Deus, nada pode perturbar a paz da minha alma. Nenhum mal pode aproximar-se de mim. Estou com Deus, estou protegido por Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Essa mentalização que acabamos de fazer está no livro Minhas Orações, o livro verdinho, né? Na página 76. Linda oração. Linda, né? Fê, 2 minutos para as considerações finais, pode ser? Pode ser. Então, para a gente terminar, eu quero convidar o pessoal a praticar cada vez mais o ensinamento. As 3 práticas, o mestre Masaharu Taniguchi deixou para a gente aqui, com todo respeito, uma receita, que são as 3 práticas religiosas importantes. A prática da meditação Shinsokan, a leitura, o estudo dos livros, das revistas sagradas, dos cantos, enfim. Essa parte que a gente vai estudando o ensinamento, o Shinsokan, que a gente vai sentindo a nossa unidade com Deus, e as práticas de amor mútuo, né? As práticas de gratidão, as práticas de amor, que a gente vai se sentindo, vivificando a vida de Deus quando a gente é útil, né, ao maior número de pessoas. E o professor Keio Kanuma, para a gente fechar, no mesmo livro, Educação do Filho de Deus, volume 2, ele, na página 57, ele fala assim, quando o nosso desejo de ser útil ao próximo for satisfeito, sentiremos a razão de viver. Ai, que lindo. Então, é lindo. Então, eu convido a todos que pratiquem, né, que sejam úteis, fazendo o bem, né, ao próximo, é tão fácil. E convido mais para não posso deixar vir aqui e não falar, né, do ciclo de estudos de educação da vida, onde a gente vai se aprofundar nesse ensinamento, na base, né, doutrinária da Seiichi no Ie, numa das nossas disciplinas. Na outra, a gente vai se aprofundar na educação da vida. E na disciplina de projetos em educação da vida, a gente vai justamente fazer esse mergulho na nossa história,
de vida através da escrita do memorial, e a gente vai trabalhar isso com as práticas, a gente vai fazer essa revisita ao passado, a gente já teve uma roda de conversa sobre isso, e aí, do memorial, a gente vai colocar em prática o ser útil através dos projetos em educação da vida. Então, fica o convite para que procurem ou a superintendência aqui dos educadores, ou a sua regional mais próxima, para saber do CEV e vir fazer parte aqui com a gente também. Vai ser um prazer tê-los conosco, né, Luiz? Com certeza. Agradeço, então, a oportunidade, agradeço vocês que estão aqui conosco, agradeço, Luiz, essa nossa oportunidade de poder falar assim, eu estava constrangida de vir aqui falar conosco, mas eu amei. Muito obrigada por essa oportunidade também de atender aqui o meu desejo de ser útil. Espero que eu tenha colaborado um pouquinho, tá bom? Muito obrigada. Colaborou bastante, sim. Muito obrigado, viu, Fê, por ter reservado aí um tempinho na sua agenda, né, para vir bater esse papo aqui e ajudar tantas pessoas que estão conectadas com a gente nesse momento, né? Então, mais uma vez, Fernanda, muito obrigado, e a todos que estão aí conectados com a gente, muito obrigado. Até o próximo programa. Obrigado. A todos, muito obrigado. Tenho a felicidade de apresentar a todos vocês, neste momento, Palavras de Luz 2021, Preceitos Diários. Esses preceitos diários, lidos todos os dias nas suas casas, nas suas residências, nos seus estabelecimentos comerciais, têm a missão e a função de fazer com que o seu dia torne-se um dia radiante, alegre, feliz, cheio de vida, cheio de vivacidade, com palavras que extraem o potencial infinito da nossa natureza divina como filho de Deus. Nas palavras do dia 2, diz: o homem está ligado em unicidade à grande vida do universo. Eu sou um com Deus. Deus permeia o universo. Eu sou um com a força que permeia o universo. Essa força poderosa está se movendo dentro da minha vida como uma corrente do mar profundo. Essa força poderosa é sabedoria infinita. Ela orienta meus planos e concretiza os melhores resultados possíveis. Portanto, adquiram e mantenham nas suas casas, nas suas residências, no seu trabalho, Palavras de Luz 2021. Procure nas nossas regionais, nas nossas associações locais ou mesmo no site que vai aparecer aqui para cada um de vocês. Muito obrigado!